Meus amigos, é o seguinte, o humorista Danilo Gentili desmascarou Flávio Bolsonaro e mostrou que os Estados Unidos desmentiram o pré-candidato que disse ter mérito pela decisão do governo Trump de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O Danilo Gentili, humorista que já foi aliado da família, usou palavras duríssimas que vocês vão gostar de ouvir aqui. Enfim, um texto muito bem construído, inclusive. O Danilo tem um estilo diferente de escrever. E vamos trazer aqui. Só que antes, só pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Não custa nada se inscrever. Deixa aí também o joinha. Gostou do vídeo? Joinha. Não gostou? Joinha para baixo. Comenta, compartilha, ativa sininho. Tudo isso é muito importante para que esse nosso trabalho chegue em mais pessoas. Vamos trazer aqui então o texto do Danilo Gentili, que é bom sempre ser justo. Ele já apoiou o Bolsonaro atrás? Apoiou. Se empolgou como muitos se empolgaram. Só que o Danilo Gentili, diferente de muitos, rapidamente rompeu, percebeu a farsa que é a família Bolsonaro e de lá para cá passou a ser um crítico duríssimo, inclusive. Vamos trazer aqui o seguinte, o que disse, o que escreveu o Danilo Gentili. Quem diria, hein? O príncipe herdeiro das rachadinhas, o Willy Wonka do dinheiro em espécie, o senador que sempre vota sem saber nas pautas, o lorde das mansões compradas com dinheiro vivo, o magnata da bilheteria suja de cinema, revelou-se um mentiroso internacional. Chocante, eu sei, jamais poderíamos esperar isso de tão honrado cidadão. Os Estados Unidos terminaram a semana desmentindo mais uma pataquada estratosférica do clã Bolsonaro. Ele começa aqui sendo muito irônico, né? E ele posta a manchete da Gazeta do Povo, que não é um site comunista, é um site, né, com viés mais direita aí, né? Tá lá na manchete, porta-voz dos Estados Unidos nega que Flávio Bolsonaro influenciou decisão dos Estados Unidos. E continua o Danilo Gentili escrevendo, dessa vez Flávio Bolsonaro resolveu fazer cosplay do Bananinha e inventou para si um mérito entreguista de dar vergonha alheia. Ou você já teve amnésia seletiva de esquecer quando o Eduardo, aquele vagabundo do ano passado, bateu no peito com orgulho para assumir o espetacular mérito patriota de fazer o Trump aumentar a taxação contra o Brasil. Aquele canalha seria o verdadeiro herói da sabotagem nacional se mais tarde não tivesse vindo a público que ele não teve mérito porcaria nenhuma no anúncio de Trump, que, inclusive, nem sequer foi concretizado no mundo real. Agora, na tentativa patética de limpar a imagem do dinheiro sujo do Vorcaro, que ele desviou daquela atrocidade cinematográfica, Flávio teve a audácia de mentir que foi graças a ele que Trump ganhou permissão para declarar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas no Brasil. O delírio de grandeza dessa gente só se sustenta porque as pessoas que ainda acreditam nelas são claramente seres com capacidade mental inferior à de uma planta. Olha as palavras duras que o Danilo Gentili usa aqui, hein? E aqui eu sempre destaco, fazendo até uma pausa no texto dele, e quando eu trago uma crítica de alguém que é de esquerda, que vai criticar o clã Bolsonaro, alguém pode falar assim, William, mas é óbvio. Como é que você espera, por exemplo, que o Eduardo Moreira venha elogiar o clã Bolsonaro? Ou, quando é que você vai esperar que, sei lá, aqui o Boulos vai elogiar o Bolsonaro? Não vai. Mas quando você pega alguém que era aliado do Bolsonaro, que continua de direita, o Danilo Gentili não apoia ninguém de esquerda. Certamente vai votar em quem? Ou nulo, ou no Renan Santos, não sei, e alguém de esquerda que não é. Então quando eu trago uma crítica de alguém de direita criticando o Bolsonaro, isso é para tentar alertar as pessoas de que, poxa, você que ainda apoia o Bolsonaro, acorda para a vida. Né? Caia na real. Quando eu falo acordar para a vida, se você não quer ser de esquerda, é um direito que você tem. Se você discorda das pautas que a esquerda defende, é um direito seu. Se você acha mesmo que privatizar é a solução, continue de direita. Se você acha que o Estado tem que ser mínimo, que não deve socorrer, que não deve auxiliar, que não deve, né, fazer com que o Estado se desenvolva, que a nação se desenvolva, ok, continue de direita. Mas não tem que ser um de direita bolsonarista, pelo amor de Deus. Voltando para o Danilo Gentili, coloca lá a manchete. Flávio diz que fez mais pelo Brasil do que Lula após os Estados Unidos classificarem PCC e Comando Vermelho como terroristas.
Aqui agora vem uma parte polêmica que eu já adianto para quem caiu de paraquedas aqui agora no canal, que eu não concordo com o que o Danilo vai dizer logo em seguida. Disse ele: sinceramente, eu não dou a mínima se os Estados Unidos resolverem brincar de tiro ao alvo com traficante por aqui. O Estado brasileiro é um inútil, covarde e inoperante. Então, que terceirizem o serviço para quem quer fazer. Discordo radicalmente, não por proteção ao criminoso, não é isso, é por achar que essa é uma tarefa do Estado brasileiro. Se ele está sendo inoperante, inútil e covarde por enquanto, cabe ao cidadão cobrar, seja na hora de votar, seja em manifestações, seja cobrando de diversas formas. Vai lá na Câmara dos Vereadores da cidade, vai na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, onde você quiser ir, cobrar dos políticos eleitos pelo povo para que eles tomem decisões, medidas e votem corretamente, enfim. O que eu não acho é que, diante de um problema nosso interno, que uma nação estrangeira, seja ela qual for, venha aqui supostamente resolver o nosso problema. Eu digo supostamente porque a gente sabe que não é. Alguém acha mesmo, vamos ter clareza, que os Estados Unidos estão preocupados com a insegurança do povo brasileiro? É claro que não. Claro que não. Está interessado em outras coisas, na nossa riqueza natural, petróleo, na Amazônia. E tem bolsonarista iludido achando, o Trump vai vir aqui nos salvar. Tenha santa paciência, gente. Agora o texto volta a ter alguma utilidade, disse ele. Mas é preciso ter o QI de uma ameba para não admitir que o tio Sam não dá a mínima para a segurança ou para a dignidade dessa massa de manobra de terceira categoria chamada povo brasileiro. Não acho que o povo brasileiro é de terceira categoria, a gente tem que respeitar o povo. Quando eu digo que voltou a ter alguma utilidade, é no sentido dele começar a fazer críticas que você pode concordar ou discordar, mas que não é igual estava lá antes, né? Continua ele dizendo: então, qual é o verdadeiro interesse dos Estados Unidos em declarar terrorismo no Brasil? E disse: apenas questionar isso. Na cabeça oca de um bolsonarista, é antipatriótico. Patriota mesmo é desviar dinheiro podre de bilheteria falsa para bancar vida de luxo nos Estados Unidos às nossas custas. A família Bolsonaro adora encher a boca para latir que o Brasil é refém do crime, agindo como quem nunca esteve no poder e nunca teve a chance de mudar alguma coisa. Falam de criminalidade como se o próprio Flávio não tivesse uma ficha mais suja que pau de galinheiro. Gritam contra a impunidade no país, apagando convenientemente da memória que o próprio patriarca fez um acórdão vergonhoso com o sistema só para livrar o filhote mimado da cadeia. Nunca é tarde demais para lembrar que a Lava Jato decolou sob um governo petista e o Lula foi solto sob a complacência de um governo bolsonarista. Bolsonaro, o cristão que nunca leu a Bíblia, adorava citar durante a sua campanha: conhecereis a verdade vos libertará. Eu tenho outro versículo bom para Bolsonaro e os seus filhos. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Diz ele aqui que está lá em João 8:44. Então, palavras, como eu disse, duríssimas do Danilo Gentili. Você concorda, discorda, acha que ele pegou pesado ou pegou leve demais com a família Bolsonaro? Comenta.